A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021, Virando a Página. Livre leitura tecendo amanhãs, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Olá, eu sou a Gabriela Santoro, diretora-presidente do Instituto Periférico. Sou uma pessoa de cabelos castanhos, de pele morena clara. Estou vestindo uma roupa azul com um lenço colorido no pescoço. Estou sentada na entrada do nosso escritório, que tem atrás de mim uma parede de pedras. Gostaria de dar boas-vindas a todos, todas e todes a esta quarta edição do Festival Internacional Literário de Belo Horizonte. Para nós do Instituto Periférico é uma alegria co-realizar este evento juntamente com a Prefeitura de Belo Horizonte. Preparamos uma programação bem diversificada, bastante inclusiva, que traz participantes nacionais e internacionais, mas principalmente muitas pessoas que movimentam a cena literária em Belo Horizonte, para que a gente possa continuar nesse movimento de fortalecimento do nosso mercado, de trabalhar as políticas de incentivo à leitura e de trazer para todos os nossos espectadores temas que vão ser muito relevantes para a gente pensar os nossos próximos horizontes. Eu sou Fabiola Mulan, secretária municipal de Cultura e presidente interina da Fundação Municipal de Cultura. Eu sou uma mulher branca, quase 58 anos, tenho os cabelos grisalhos, estou de óculos e tenho vestido uma blusa azul e um casaco azul escuro, e ao fundo eu tenho uma estante de livros da minha sala de trabalho. Boa noite a todos, todas e todes. É uma grande alegria esse momento que estamos aqui abrindo, né, essa edição virtual do 4º Festival Literário Internacional, o FliBH. E, enfim, estamos neste momento tendo a possibilidade de manter vivo aí uma parte importante das políticas culturais de Belo Horizonte. Então, enfim, primeiro quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram para a realização do festival, né, que vai acontecer nos próximos 10 dias. Desde o início da pandemia, né? Nós estamos num momento muito triste, mas ao mesmo tempo um momento de muita esperança, e achamos que era importante trazer isso como tema para o festival, né? Virar a página, tecer amanhãs. Entendemos o papel fundamental que o livro, a leitura, a literatura, né? A promoção da leitura sempre tem, né, na Constituição dos cidadãos e das cidadãs, mas acho que esse é um momento muito especial, assim, a possibilidade de ter próximo da gente o livro e a leitura nesse momento da pandemia. Acho que ele foi fundamental, né, para continuarmos existindo e resistindo. Então, para a gente é um momento importante, né? Eu quero agradecer a Anelisa, a Madu, que são as nossas curadoras, agradecer muitíssimo a Masa, que é a nossa grande homenageada, né? E a gente tem muito orgulho dessa homenagem que o FLI está prestando. E, enfim, agradecer a parceria do Instituto Periférico e a todas as pessoas que ajudam a gente a construir o festival, que é um momento de confluência, que é um momento de encontro, de participação, de formação, e a gente espera ter construído aí um FLI plural, diverso, enfim, criativo, e esperamos que todos e todas que estão aqui nesse momento acompanhando, continuem acompanhando essa edição do festival.
O FLI BH é uma realização da Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura. Acompanhe, vai ser um prazer ter todos vocês conosco. Olá, boa noite. Boa noite, Madu. Boa noite, Anelisa. Boa Tudo noite bem? a todas, a todos, a todes. Tudo bem, Anelisa? Estou aqui emocionada, começando, de fato, oficialmente, essa quarta edição do FLI BH. E, seguindo aí a tradição, eu vou me descrever para que todos, todas possam saber um pouco de quem somos nós. Então, eu sou a escritora Madu Costa, sou uma mulher negra, estou usando um turbante vermelho e dourado, óculos azuis, um vestido de tecido africano com várias estampas, um colar de sementes vermelho. Atrás de mim tem uma cortina bege clara, um arranjo de flores de um lado e eu estou na minha sala de jantar. É um prazer estar na parceria com a Anelisa, na curadoria dessa quarta edição do FLI, virando a página, livre e leitura, tecendo amanhãs, e um prazer muito maior receber o nosso convidado muito especial, que é o Edmilson. E eu vou passar a palavra para a Anelisa, que vai apresentá-lo da forma que ele merece ser apresentado e depois passar a palavra para ele, que é a nossa estrela da noite de hoje. Fiquem com a gente, aproveitem, porque vai ser muito bom. Anelisa. Obrigada, Madu. É uma alegria estar aqui, abrindo esse FLI que eu frequentei tanto, vou continuar frequentando, né? Vida longa a esse evento. Uma alegria fazer essa parceria com a Madu e com uma equipe gigantesca que está aí por trás do FLI BH. E vou seguir a Madu aqui. Eu sou Anelisa Ribeiro, sou professora, sou escritora, não necessariamente nessa ordem. Sou uma mulher branca, de 40 e poucos anos, estou ficando grisalha, os meus óculos são meio quadrados, assim, cor de rosa, e como aqui na tela a gente só é visto, né, um pedacinho, o rosto e os ombros, eu vou dizer para vocês que eu estou com uma blusa rosa e uma jaqueta roxa, porque está um pouquinho frio aqui em BH, né? Só um pouquinho. E tenho o cabelo assim no ombro. Atrás de mim tem uma parede e uma mesa de trabalho aqui do meu escritório, que é a mesa onde eu faço ainda coisas à mão. Então tem aqui uns objetos, aquela mesinha um pouco bagunçada, né? Que tem uma luminária, uns objetos, canetas, lápis, durex, umas coisas assim, né? De quem gosta de escritório, papelaria, livro, papel, escrita, letra, palavra, essas coisas todas. E a gente vai apresentar o Edmilson. O Madu falou que eu ia apresentar do jeito que ele merece. Eu acho que eu não vou conseguir chegar lá, porque o Edmilson merece um monte de coisa linda para falar dele. Eu vou fazer uma apresentação, assim, com certeza, não alcança tudo que ele é. Quando eu e Madu começamos a conversar sobre homenageado, não sei o que, a gente chegou na Masa com muita facilidade, nós contamos essa história por aí esses dias, nós não levamos nem 10 minutos para resolver algumas coisas da curadoria do FLI, porque tem umas pessoas que são um pouco assim, uma espécie de unanimidade. A Masa era essa pessoa que a gente adorou homenagear, e a partir daí a gente começou a pensar toda a programação. Então, como a Masa é uma editora, ou seja, uma dessas pessoas que fazem com que os textos se tornem livros, né, e os livros cheguem nas mãos dos leitores,
a gente começou a pensar quem seria uma pessoa legal para fazer uma conferência de abertura do FLI. E muito rapidamente apareceu o Edmilson, porque o Edmilson é professor, escritor. Aliás, como escritor, ele é várias coisas, porque ele escreve para o público infantil. Ele é poeta, ele é romancista, ele é ensaísta. E o Edmilson tem uma história um pouco trançada com a história da massa. O Edmilson tem livros de sucesso pela Masa Edições, né? Tá junto com a história da Masa há muito tempo. Então, Edmilson de Almeida Pereira, estou colando aqui, tá, gente? Nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, é onde ele reside também. Nasceu em 1963. É poeta, ensaísta, autor de literatura infanto-juvenil, professor na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele publicou, entre outros, é até difícil de ler, né? Tem parênteses e tudo, mas vocês procurem aí na internet, vale a pena conhecer a obra dele. Entre Orfeu e Exu Novo, análise de uma epistemologia de base afrodiaspórica na literatura brasileira, pela Zoug, do Rio de Janeiro, em 2017, nós vamos falar só os mais recentes, tá? Guelras, pela Masa, né, em 2017, e pela Patuá, de São Paulo, em 2017, Poesia e Antologia, de 2015 a 2019, pela 34, que é um livro de 2019, e na obra de ficção dele, entre outros, tem O Ausente, esses são todos livros de 2020, e a gente queria reforçar, procurem, os livros dele estão aqui no FLI, pela Masa, pela Relicário e pela 34, na nossa feira também. Então, O Ausente, pela Relicário, Um Corpo à Deriva, pelas edições Macondo, de Juiz de Fora, e Fronte, pela editora Nossa, de São Paulo. A Relicário é uma editora aqui de BH, que está também aqui no FLI. As publicações mais recentes dele. Edmilson, quando nós o convidamos, aceitou prontamente, como a gente imaginava. Imagino que ele tenha motivos parecidos com os nossos, para estar aqui também homenageando a Masa. E ele deu para a gente um título muito bonito, Editorias Negras no Brasil. Notas sobre ser estrangeiro em sua própria terra. Obrigada, Edmilson. A palavra é sua. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, a todas, a todes. Vou seguir o caminho que foi apresentado inicialmente, né? Eu sou um homem negro de 58 anos. Estou aqui na minha sala de trabalho, que é um escritório, uma parte mais apartada da casa. Tenho no fundo uma parede branca e um quadro com motivos geométricos. Como a Ana disse, a gente é meio centauro, né? Eu estou vestido uma blusa escura, com gola cinza, e uma camisa cor-de-rosa clara na parte de baixo. Agradeço a todo mundo aí pelo encontro dessa noite, a toda a organização do FLI-BH, pela gentileza do convite, pela lembrança do meu nome, e imagino que será uma semana com muitas atividades, com várias pessoas de várias áreas do mundo do livro, oferecendo as mais diversas tarefas, possibilidades de convivência com esse objeto que é tão precioso para nós. E por razões que vamos tentar comentar um pouquinho aqui mais adiante, o livro e a leitura se tornam, nesses dias, nesse tempo especificamente, elementos essenciais para uma compreensão mais profunda e mais crítica do nosso tempo. Eu vou procurar ser o mais objetivo possível para, inclusive, auxiliar o pessoal que faz a tradução em Libras, né? Quando a gente está em sala de aula, normalmente a gente faz um discurso mais com altos e baixos, entradas, recortes, mas hoje eu vou tentar seguir uma linha mais linear de raciocínio para justamente atender à proposta que me foi feita, que era de falar, nesse momento de abertura, sobre uma das pessoas mais importantes do universo do livro no Brasil, que é a minha grande amiga, Maria Mazarello Rodrigues. Eu teria muitas coisas a falar sobre a Masa do ponto de vista pessoal. A editora Masa completou esse ano 40 anos e eu conheço a Masa há exatamente 33 anos, né? Nós nos conhecemos há 33 anos. Então eu tenho uma convivência muito estreita com a pessoa Maria Mazarello Rodrigues e venho acompanhando, na medida do possível, também o desenvolvimento da casa editorial.
em várias etapas, em vários momentos, que estão ligados intimamente à vida pessoal da Maria Mazzarello, mas também, de modo substancial, à história política do Brasil. Então, eu gostaria de dividir esse meu comentário hoje em três momentos bem distintos, para poder tentar cobrir um pouco dessa história múltipla, que é a da Masa e a da Maria Mazzarello. Tá? O primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que eu poderia fazer toda uma série de comentários aqui a partir de uma visão pessoal, explicando, comentando, recordando a longa convivência que eu tenho com a Maria Mazzarello, ao longo dessas 3 décadas, comentando episódios pitorescos, situações dramáticas, momentos difíceis pelos quais a editora passou, situações constrangedoras próprias do universo de quem trabalha com editoria, anedotas com autores e autoras. Há toda uma literatura sobre quem faz livros, né? Há toda uma historiografia de quem faz livros que seria suficiente para ocupar um largo tempo de encontro e de comentário, né? Porém, isso seria uma visão muito pessoal, muito minha. E ela seria pouco para dizer quem é Maria Mazzarello Rodrigues e quem é a Masa. Eu acho que nós precisaríamos de outras pessoas com outros testemunhos para que tivéssemos um painel para falar de uma pessoa que, como disse a Ana, né, com muita precisão, é quase uma unanimidade para quem conhece o universo do livro brasileiro. A Masa tem amigos em várias partes, em diferentes períodos da história, que poderiam tecer sobre ela comentários, até criarmos um retrato multifacetado. E eu acho que isso ainda seria pouco, né? Então, como isso não é possível, nesse primeiro momento, né, dessa visão pessoal, eu paro por aqui e deixo para voltar a ele do final desse comentário, né, esperando fazer uma homenagem mais especificamente individual à querida Massa. O que me interessa é, logo a seguir, a partir desse momento de 3 possibilidades de comentário, é pensar a história da Masa naquilo que eu chamo, dentro de uma visão histórica e social da editoria negra do Brasil. Tá? Deixo de lado um pouco o aspecto biográfico. Eu acho que ao longo da semana outras pessoas vão falar sobre isso. A própria Masa vai enunciar fatos individuais. Mas a Masa, ela é, como qualquer sujeito crítico, e essa é uma das marcas da pessoa da Masa, esse sujeito crítico está sendo muito entranhado em acontecimentos que vão além da sua própria trajetória. Acontecimentos que se ligam passo a passo com as grandes situações sociais que estão ao redor, né? E em se falando de um país como o Brasil, que é uma montanha-russa do ponto de vista político-social, né, em diferentes momentos da história do país, a editora também se mostrou com facetas diferenciadas. E é um pouco, então, desse entrelaçamento entre o histórico-social e a editora que eu gostaria de comentar a partir de agora. Isso para dizer que, enquanto a Masa constrói uma trajetória individual, essa trajetória dialoga de maneira muito profícua com outras questões que estão ao redor na sociedade brasileira, inclusive com outras formas de editoria. Eu queria começar, pessoal, traçando um cenário, se vocês me permitirem. Eu sou uma pessoa cética, não chego a ser pessimista, mas eu queria traçar um retrato que não é uma invenção, uma criação pessoal. São alguns dados que eu recolhi ao longo aí do tempo que venho trabalhando com questão de editoria. Eu gosto de fazer alguns arquivos, e alguns dados hoje me chamaram a atenção antes de vir para esse nosso encontro. Então, por exemplo, a Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, a Câmara Brasileira do Livro e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros fez um levantamento entre 2014 e 2018 e nos deu o seguinte cenário. Alguns dados soltos, muito rapidamente. O primeiro dado, né, o ramo de livros científicos, técnicos e profissionalizantes encolheu 45% no país, em 4 anos. Quer dizer, menos 45% de livros na área técnica, na área profissionalizante, na área científica. Em 2018, estamos falando já de 3 anos atrás, né, o setor editorial brasileiro produziu 11% a menos de livros do que em 2017. Isso traduzido em números, segundo o levantamento desses 3 órgãos, significava a cifra de 43 milhões de livros a menos impressos no país. Não é um número
insignificante, né? 43 milhões de livros a menos no processo de impressão. Esses são dados de 2014 a 2018. Mais recentemente, o Instituto Cultural Itaú e o Instituto ProLivro fizeram outro levantamento por amostragem, um número restrito de dados foi coletado, cerca de 8 mil pessoas foram entrevistadas, profissionais da área do livro, cerca de 208 municípios fizeram parte da pesquisa, municípios centrais, com um número de população considerável, e essa pesquisa foi feita entre outubro de 2019 e janeiro de 2020. Portanto, em dias anteriores, né, a essa etapa complicada, que é a etapa da pandemia. São números pré-pandêmicos. O que esses números mostram? Eu cito 3 dados só muito rapidamente. O primeiro diz que em 4 anos o Brasil perdeu 4 milhões e 600 mil leitores e leitoras, né? Segundo os levantamentos por amostragem. Então, proporcionalmente, reparem que é um número já dramático. Menos 4 milhões e 600 mil leitores e leitoras. A média de leitura diária do brasileiro ficava em torno de 5 livros. Cerca desses 5 livros, esses leitoras e leitoras liam pela metade cerca de 2,4 livros. O restante, a leitura era completa. Então, um número baixo de livros lidos e livros lidos na sua íntegra, um número também bastante preocupante. E, por fim, o livro de maior vendagem, leitura e comentário, um livro de formação religiosa, né? A Bíblia. Um livro extraordinário, com 1000 focos de leitura, com 1000 possibilidades de interpretação, com 1000 perspectivas analíticas. É um livro crucial para quem conhece, sobretudo, o universo da cultura ocidental. Mas, de qualquer modo, esse é um livro que chamou o maior número de leitores e de leitores. Ora, quando nós juntamos todos esses dados, pessoal, somado ao período complicado da falta de incentivo governamental às políticas públicas de leitura e de formação do leitor, mais o período da pandemia, consequente empobrecimento da população, nós temos um quadro dantesco, né? Nós temos um quadro de precarização, seja da produção do livro, da divulgação do livro, da compra, da leitura do livro, do uso do livro. Então, é um momento em que há um comprometimento considerável de uma das áreas mais importantes de formação do espírito crítico, que é essa formação que vem através da leitura, né? E quando a gente pensa na leitura, a gente pensa numa rede de instituições e indivíduos que estão envolvidos com o processo da leitura. Vai do livro em casa, a família, a escola, passa pelos órgãos governamentais, passa pelo chamado mercado literário, tá? Então, tudo isso encolheu significativamente nos últimos 4 anos. Então, nós teríamos todos os motivos do mundo para, como se diz, né, baixar a guarda e desistir, né? Porém, como a gente está tentando construir uma leitura crítica do nosso tempo, eu tenho me valido muito de um estratagema de pensamento que está bem delineado num livro, né? E hoje eu vou falar de alguns livros aqui, já que o nosso encontro é sobre livros, e a Masa é uma pessoa que faz livros para hoje e para amanhã, né? Há um livro de um teórico e poeta importante do Caribe, que é o Édouard Glissant, e o livro se chama O Pensamento do Tremor. E eu peço licença a vocês para ler um fragmento das reflexões dele, que vai nos ajudar a pensar e a chegar na história da Masa da questão das editorias negras. Então, ao tentar definir o pensamento do tremor, ou melhor, ao definir o pensamento do tremor, o Édouard Glissant diz o seguinte: o pensamento do tremor condiz com a errância do mundo e com o seu caráter inexpressível. Ele não é nem medo nem fraqueza, não é irresolução, mas a certeza de que é possível abordar esse caos, durar, permanecer e crescer nesse imprevisível. Ir contra essas certezas cimentadas em suas intolerâncias. Palpitar com a própria palpitação do mundo, que deve ser, enfim, descoberta. Repetimos isso muitas vezes, imitando nós também a obstinação do mundo em replicar-se. Por que eu trabalho, então, com essa lógica do pensamento do tremor do Glissant?
nós estamos nesse período caótico, né, em que muitos, lamentavelmente, são tragados, muitos ficam pelo caminho, muitos são vitimados, mas o mundo segue essa sua rota caótica e o que o Glissant propõe é que nós saibamos, com essa lógica do pensamento do tremor, pulsar no modo como o mundo pulsa. E nesse pulsar compreender o que ficou para trás, o que não pode ser resolvido, mas o que pode ser criado. Gerar alternativas onde aparentemente não há mais alternativas. É pensar no poema drummondiano, né? Quando a situação de aporia se impõe, quando não há mais espaço e do asfalto duro nasce uma rosa anti-euclidiana. Então, o pensamento do tremor, ele me ajuda a pensar a trajetória da Masa no contexto da historiografia editorial brasileira, que é francamente desfavorável ao perfil que a Masa como pessoa tem e que ela depois levou para a editora, né? Nós temos um largo histórico da editoria no Brasil que é ocupado maciçamente por indivíduos do sexo masculino. Nós lembramos muito dos nossos grandes editores. Nós temos, por sorte, inclusive, né, a história das grandes casas editoriais ligadas muitas vezes a figuras importantes que assumiram esse papel de editorar textos num período, participar da história, lançar grandes nomes e fomentar a difusão do livro, da literatura e dos outros temas na sociedade brasileira. Então, poderíamos lembrar aqui dezenas de editores homens, né? Eu vou pedir, inclusive, depois que cada um faça um exercício. A lista de editores homens é grande. Eu deixo para que vocês procurem depois e não vai ser difícil listar 10 nomes aí sem muita preocupação. Mas, quando falamos de editoras mulheres, a situação se inverte. Há uma grande inversão, portanto, marcando que no campo da editoria repete-se, reduplica-se, né, dentro das suas circunstâncias, essa hierarquia de gênero que perpassa tantos outros setores da sociedade brasileira. Há um número muito menor de mulheres do que nós podemos imaginar. O cenário mais recente até mostra, por sorte e por trabalho, por luta política, uma presença considerável de editoras mulheres. Isso daria depois até um tema para discutirmos à parte. São muitas hoje que estão trabalhando, tá? Fruto exatamente dessas lutas políticas. Mas o caso da Masa ainda tem um segundo elemento complicador, que é a questão do recorte socioeconômico. A Masa não procede de uma família de heranças, de recursos. Traduzindo de modo direto, Maria Mazarella não é uma mulher rica na sua origem. Então, ela não tem nem, né, uma herança familiar que ela possa, entre aspas, desviar, direcionar para o campo editorial. Algo que acontece com muita frequência quando a gente trabalha a historiografia da editoria no Brasil, né? Famílias, às vezes, com posses, permitem, inclusive, que uma parte desses recursos possam ser direcionados para o campo da editoria. Até porque há sempre aquela lógica por trás do campo editorial, né? Se você quer perder dinheiro, crie uma editora. Essa situação só é pior. Você só quer perder dinheiro se você virar poeta. Então, imagina poeta e editor. Tem esses casos aí, então, em que a ideia de perda de recursos financeiros ela é quase uma anedota histórica, né, que se propõe. Mas, voltando então, né, a Masa está naquele circuito de gênero, numa condição de subalternidade, economicamente também numa condição de marginalidade, e acrescenta-se o terceiro fator, que é o de natureza étnico-racial. Né? O Brasil tem uma tradição, tem uma história de editoria negra. A Masa começa a trabalhar com editoria nos anos 60, como funcionária de gráfica, trabalha com duas editoras históricas em Belo Horizonte, que é a editora do Professor, né, e a editora Vega. A Masa precisa, em algum momento, deixar depoimentos detalhados sobre essas duas editoras. Elas têm um papel importante no momento crítico da política brasileira. E é a escola de formação inicial da Masa, essa presença, esse trabalho nas duas editoras. Pois bem, então a Masa tem contra si 3 elementos decisivos. É mulher, é pobre e é negra. O que ela vai fazer num campo editorial que é, em tese, um campo não para mulheres, não para negros, não para pobres? Tá? Então, eu deixo esse ponto aqui em aberto, vou voltar a ele mais adiante. Pois bem, há uma historiografia, sim, da editoria negra do Brasil. E aí a questão que você tem que pensar é por que nós sabemos tão pouco dela? Ou por que alguns estudiosos apenas sabem muito sobre essa historiografia? E aí eu peço licença a vocês para fazer um apanhado muito rápido, porque
O que ocorre com a editoria negra, em termos de visibilidade, é uma vez mais o que vai acontecer com os sujeitos, os cidadãos, as pessoas negras no contexto da cultura e da historiografia brasileira. Não tem como falar de editoria negra sem falar do nosso estatuto histórico. Nosso estatuto histórico, que aqui eu só pontuo para embasar o nosso comentário. Do ponto de vista sociológico, pessoas negras no Brasil perdiam essa condição em função do tráfico negreiro, em função do estatuto da escravidão colocada como meio de produção, como sistema econômico, portanto, do ponto de vista moral, é reprovável, mas do ponto de vista legal, aceitável. Não por acaso o sistema da escravidão moderna durou um tempo tão largo, tão extenso. Ainda que houvessem críticas, debates, ações contrárias, esse sistema perdurou. E se ele perdurou é porque havia uma aceitabilidade, uma aceitabilidade legal para que ele pudesse existir, embora moralmente houvesse sempre uma condenação. Ora, é esse estatuto da escravidão moderna que retira das pessoas negras, isso já é um dado que hoje circula com mais frequência, retirava das pessoas a sua condição de humanidade. Tá? E esse fato, pessoal, entre outros, da historiografia da escravidão no Brasil, esse fato é decisivo. Por quê? Nós temos, desde a Europa do período da Idade Média, a ideia de que um editor, um sujeito que cuida de texto, um sujeito que prepara textos, é um sujeito pensante, é um sujeito humano. Ora, como é que você poderia imaginar que pessoas negras, que já não eram mais pessoas, poderiam produzir textos, consequentemente editorar textos? Não havia espaço sequer no imaginário nacional para esse tipo de situação. Tanto é que quando você pega os primeiros trabalhos, nas primeiras gráficas do Rio de Janeiro, da segunda metade do século XIX, pessoas negras desenvolviam trabalhos físicos. Eram máquinas de trabalho nas oficinas, nas gráficas, como eram na agricultura, como eram no trabalho urbano. Eram máquinas ao lado de outras máquinas. Algumas imprimiam textos, outras máquinas empurravam máquinas, carregavam peso. Então, não há no imaginário nacional de início um lugar para que você possa pensar numa pessoa negra escrevendo e depois editorando, ou editorando outros autores e autoras negras. Tá? Então, a princípio, a história da editoria negra no Brasil é uma história de negação, de negatividade, de ausência, de vazio. Tá? De vazio. Por isso que a gente começa a trabalhar um pouco uma linha histórica, uma figura crucial para mudar o ritmo e o rumo dessa percepção. Tá? E aí, vou ser bastante breve também, vou recomendar para quem tiver interesse alguns estudos de pessoas que vêm trabalhando com afinco nessa área do papel de pessoas negras no período pós-abolição. E um nome importante nesse momento, pessoal, é a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, da Universidade Federal de Brasília. Ela tem um extraordinário trabalho sobre a formação, a constituição, o papel e a atuação das intelectualidades negras no período pós-abolição. Tá? Uma outra professora também que vem trabalhando nessa área, e ela tem um papel interessante, porque ela é editora hoje, é a professora Iris Amâncio. Ela tem, inclusive, um artigo que está para sair, num projeto que eu venho coordenando já há algum tempo, e é um artigo que se chama justamente Editoras Negras, Compromisso Antirracista e Vivências Mercadológicas. É um estudo interessantíssimo sobre as editorias negras no Brasil. Tá? Então, pensando no trabalho das duas, eu vou ao foco de um primeiro agente editorial negro no Brasil, que é o Francisco de Paula Brito. Um homem negro que tem uma trajetória extraordinária, vem, obviamente, de família pobre, vem de família pobre. Ele vai depois trabalhar, ainda jovem, nas gráficas de alguns jornais do Rio de Janeiro, onde vai aprender o ofício, e alguns traçados do ofício. Vai, pouco a pouco, criando o seu próprio, comprando o seu próprio maquinário, amplia a sua área de trabalho, chega a ter 3 lojas no centro do Rio de Janeiro. Ele cria uma gráfica e uma editora que vai publicar, entre outros, o livro Mulato,
do Luiz Azevedo, né, que é um marco da literatura nacional do período do realismo-naturalismo. Ele vai publicar um jornal chamado O Homem de Cor, que, segundo aí dados historiográficos, se não é o primeiro, é um dos primeiros órgãos públicos que vai tratar da questão da escravidão, do racismo, da denúncia de todo esse universo de exclusão na sociedade brasileira. Isso por volta aí de 1875, 1876, segundo quartel do século XIX. É o Paula Brito que vai, entre outras coisas, publicar um poema na sua revista chamada Marmota Fluminense, de um rapaz de 16 anos. E esse rapaz não era ninguém senão Machado de Assis. A primeira publicação do Machado, que vai depois trabalhar na gráfica, vai ser revisor da revista, e vai criar toda uma trajetória crítica, não só no ato da escrita, mas também no contato com os editores. Paula Brito publicava, para vocês terem uma ideia, na corte brasileira, ainda no período da escravidão, livros voltados para a chamada Biblioteca das Moças. Então, reparem bem, um homem negro cuja herança é de exclusão social está publicando uma série de livros que vai interferir no imaginário da formação da elite brasileira, sobretudo das mulheres da elite brasileira. E ele já vai ter uma noção clara de que esse tipo de publicação é uma publicação de mercado, de venda. É uma publicação que tem saída para sustentar, inclusive, a própria editora. Tá? Ele publica aí um dado interessante, textos traduzidos, como as fábulas de Esopo, que à época eram voltados para o público infantil. Então, Paula Brito já é, ao mesmo tempo, um autor com um olhar no chamado mercado, pensando nos textos de uma vendagem maior, pensa nos chamados textos de formação do público jovem, da literatura infantil, como nós chamamos hoje, ou infanto-juvenil. Ao mesmo tempo, está antenado com questões sociais, daí a publicação do periódico, do jornal, e, ao mesmo tempo, atento a autores que estão se formando naquele momento. Então, o Paula Brito ele é uma espécie de marco zero, na minha percepção, para a gente começar a pensar as editorias negras no Brasil. Há algumas questões que estão na trajetória dele que vão nortear, por exemplo, e eu vou ficar só no caso da editora Damasa, que é a nossa homenageada de hoje. Eu acho que a história dela precisa ser contada, porque se entrelaça, como eu já disse, com todo esse cenário. Alguns aspectos que estão na obra, na trajetória do Paula Brito, reaparecem na trajetória da Damasa. Eu queria pontuar alguns deles, para a gente ter uma ideia de como que essa historiografia ela não se constitui por acaso. Ela é fruto concreto, trabalhos objetivos de sujeitos, homens, no caso como Paula Brito e outros que o sucederam, e depois, mais tarde, autoras de pessoas como a Masa, pessoas que escolhem atuar numa área que é, a princípio, uma área hostil à sua presença. Então, são pessoas que vão abrir veredas, que vão abrir sendas num território que é crucial para o desenvolvimento de qualquer sociedade, que é o território da circulação de informações. A gente não vai ter tempo de discutir aqui, não é nem o nosso interesse, mas o campo da editoria, só para pontuar, nós sabemos que muito bem, através dele circulam e passam informações cruciais para que a gente entenda o nosso tempo, para que a gente decifre o nosso passado e a gente projete questões do futuro. A editoria envolve os periódicos, os livros, as obras de referência. A editoria ela cria toda uma comunidade de leitores, de escritores, distribuidores. A professora Iris Amâncio chama atenção para isso. O campo da editoria é um campo de interações e de conflitos, é um campo de negociações e de atritos. Isso move desde o campo intelectual, as formas de produção do pensamento, envolve o domínio do sujeito de imaginar mundos, de projetar realidades diferentes, envolve toda a relação afetiva que nós criamos em torno de um objeto. Quem é amante de livros aí sabe muito bem. Você pega o livro, você faz o teste do papel, você vê o tamanho da letra, você vê a extensão da orelha do livro. Há aquelas pessoas que gostam de sentir o odor do papel. Então, o livro é mais do que um objeto de uso e de consumo. Há toda uma produção simbólica sobre esse objeto, a ponto de, às vezes, nós deixarmos uma viagem para trás alguma coisa, mas levamos o livro de interesse. Você guarda na mala o livro para deixar outra coisa para trás. E há ainda um outro aspecto importante, pessoal,
o livro está inserido numa cadeia econômica, melhor dizendo, numa cadeia produtiva, e tem a ver diretamente com questões econômicas. Em torno do livro você tem geração de empregos, você tem produção de maquinário, de outros bens que vão ser usados no processo de impressão, você tem os sistemas de distribuição. Em suma, há pessoas que vivem economicamente no universo do livro. Então, é todo um campo complexo que, a princípio, voltando, né, não era, em tese, favorável a pessoas negras. Né? Paula Brito tem algumas anotações em que vai se queixar da dificuldade de pagar as dívidas, da crítica, da incompreensão das pessoas com certas edições. É importante ver depois esse aspecto pessoal dos comentários dele. Né? Comentários que a gente escuta ainda hoje de vários editores, né? E a Masa, né, ao longo dos nossos longos anos de conversa, muitas e muitas vezes voltou sobre esses temas. Né? Então, editorar, é entrar numa área sensível da circulação de ideias numa ordem social. Então, é às vezes um lugar para poucos. É um lugar de prestígio, é um lugar de privilégio. Consequentemente, uma mulher negra, pobre, adentrar esse espaço é mais do que uma aventura pessoal. Algo, além da aventura pessoal, terá movido a Maria Mazzarello como moverá outras editoras hoje. Haverá algo a mais para chamar para esse tipo de trabalho. Então, nesse sentido, eu queria pontuar alguns aspectos da casa editorial Masa de maneira muito genérica, pessoal. Não vou entrar em detalhes excessivos, né? Porque a nossa intenção hoje é um pouco meio que mapear o que essa casa editorial especificamente tem para durar 4 décadas num cenário econômico, como nós vimos, que é quase sempre desfavorável. Né? Quase sempre desfavorável. Entretanto, ela está aí, assim como tantas outras. Então, a primeira coisa que me chama a atenção, quando eu olho a estrutura da editora, com a qual eu tomo contato exatamente em 1988, quando eu conheço a Masa, tenho um primeiro encontro com ela, e depois nós vamos conversar sobre publicações de livros, projetos que eu tinha para desenvolver, e ela sempre foi muito receptiva, coisa que ela é com muitos autores e muitas autoras. Naquele momento, quando eu conheci a Masa, um dos traços que me chamava a atenção é que ela se propunha a ser uma editora de poesia. Lembro claramente disso, né? A Masa disse, eu quero ser uma editora de poesia. Então, isso, aí no final dos anos 80, é uma situação muito semelhante à que nós temos hoje. Qualquer editora que se propõe a editar poesia, ela precisa saber que há um campo difícil aí de ser trabalhado. Né? O número de leitores de poesia é sempre menor em relação às outras temáticas. E a Masa ainda acrescentava, né? Queria publicar poesia de áreas periféricas. A Masa me mostrou uma série de originais à época que eram textos de pessoas da área rural. Nós não estávamos ainda tendo na grande mídia as discussões sobre as questões de reforma agrária, grupos como o MST, que vão entrar depois no cenário da grande mídia, mas a Masa já trabalhava com esse tipo de textualidade, dava atenção a esses autores. Né? Me recordo de ver poetas que vinham de cidades do interior trazendo originais e a Masa considerava. Ela já tinha um projeto que depois ela desenvolveu, cujo título já era bem significativo. Era um projeto voltado para crianças em idade escolar. E o título do projeto era Essa História Eu Não Conhecia. Essa História Eu Não Conhecia. Tá? Então, esses títulos dizem muito. Tá? A Masa está dentro de um circuito histórico que é o de trabalhar com um campo informacional que, embora pertença a uma parte expressiva da população do país, esse campo informacional não chegava e ainda chega de maneira muito restrita aos grandes canais de circulação. A Masa estava pensando em populações periféricas, de meio rural, estava pensando nas populações afrodescendentes, estava pensando nas populações indígenas, esses grupos sociais que hoje, né, estão na ordem do dia das nossas discussões. E, lamentavelmente, numa condição tão precária hoje quanto há 3 décadas. Nós tivemos um intervalo, né, de suspiro, em que as condições desses grupos sociais teve um alento razoável, mas hoje é uma situação muito parecida de quando eu conheci a Masa. E ela estava preocupada exatamente em dar visibilidade, condição editorial de circulação a essas vozes. Então, nesse sentido, me parece que aí a Masa ela tinha, não sei se de maneira
consciente, explícita ou projetada, mas dois campos de divisão que eu acho que são fundamentais. Tá? O primeiro eu vejo na casa editorial da Masa a ideia de que ela é herdeira de uma linha editorial que está lá no Paula Brito. Tá? Ela é herdeira em que sentido? Ela entra num campo de produção, de trabalho, que não é o seu campo. Então, o Paula Brito fez isso. Né? Então, ela herda dessa ideia de que um editor negro, essa situação que já é bem conhecida de muitos de nós hoje, muito menos uma editora negra. Então, a Masa, assim como o Paula Brito, né, entra nesse território de hostilidade. Então, a Masa tem esse vínculo de herança que vai ser o quê? A possibilidade de nós vermos um fio histórico no qual as condições de tratamento aos indivíduos e coletividades negras é uma condição de estrangeiridade. Negros e negras vieram, foram trazidos, constituíram a estruturação social do país, mas ainda não pertencem, não estão integrados a essa mesma ordem social. Tá? E aqui eu só abro um parênteses rapidamente, né, para quem quiser situar esse tipo de situação, pessoal. E hoje as mídias sociais divulgam a todo momento. Uma das formas de execração, de exclusão das pessoas negras desse país é dizer o quê? Volta para a África. Então, volta, você é estrangeiro aqui. As situações vexatórias impostas a pessoas negras hoje são muito parecidas ou até pioradas com outras de 50, 60, 100 anos atrás. Hoje mesmo eu li um caso terrível de um senhor que numa grande rede de supermercado em São Paulo se viu, né, obrigado a se desnudar em público, acusado de antemão de ter furtado algo no mercado. Né? É século XXI. Esse procedimento, pessoal, ele está aqui no Brasil desde a chegada das primeiras levas de escravizados. Então, o Brasil parou no tempo desse tipo de conduta. Parou no tempo. Então, a ideia de estrangeiridade, eu tenho trabalhado muito com isso nos últimos tempos, porque ela mostra o quê? Dois pontos. A sociedade brasileira trabalhou, dependeu, né, usufrui das habilidades, das capacidades, das competências das populações afrodiaspóricas, mas não as integra, as exclui. De modo oficial, é evidente que não se fala isso, mas eu às vezes gosto de esquecer a oficialidade e gosto de pensar nas práticas culturais e sociais. Nessas práticas, que são frutos do dia a dia, da vivência concreta, o processo de estrangeiridade está lá. Né? Então, essas situações mostram o tempo inteiro que cada indivíduo negro ou negra precisa o tempo inteiro se afirmar como brasileiro. Precisa provar que pertence a esse território. Porque a qualquer momento ele pode ser mandado embora. Então, a Masa participa dessa condição como tantas outras pessoas. Tá? E a editora dela, portanto, vai nascer aí. Ela vai falar de um mundo, sobre um mundo, que ela, como sujeito, mas como coletividade herdada, ajuda a constituir, mas sobre o qual muitas vezes ela não tem sequer o direito. Ou não lhe é dado esse direito de falar sobre esse mundo. Ela tem que continuamente provar que a sua linha de trabalho ela precisa fazer parte da ordem social brasileira. Então, eu volto àquele título que ela havia dado para uma das suas primeiras coleções. Né? Ela quer contar histórias que o próprio Brasil não conhece. Essa história eu não conhecia. Então, há um projeto pedagógico na editora que é muito interessante. É um projeto pedagógico que vai, inclusive, depois, né, no início dos anos 2000, se integrar muito bem à Lei 10.639, que era a lei, né, que é a lei que institui a obrigatoriedade de ensino de culturas negras e afro-brasileiras nas escolas, né, nos diferentes níveis, que é uma lei que tem uma função pedagógica e política. Ora, a Masa já tinha isso desde a origem da própria editora. Ela sabe que tem que contar uma história que o seu próprio território não quer conhecer e, não querendo conhecer, não lhe dá o espaço de aceitação. Então, essa lógica está no Paula Brito, vem pela Masa e vai passar por algumas outras editoras sobre as quais eu vou comentar rapidamente mais adiante. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ser herdeira de não impediu que a editora da Masa se tornasse também pioneira. Né? No cenário brasileiro do século XX, no cenário turbulento dos anos 60, a Masa vem trabalhando na editora do Professor, na Vega. Ela tem uma atenção muito grande com os acontecimentos políticos que nos envolvem naquele momento.
todo o campo terrível da ditadura civil-militar se estende, obviamente, sobre a vida cultural do país, né? E quem tem um pouquinho mais de interesse sabe quais foram as consequências dessas intervenções no meio cultural: proibições, exílios, censura, vigilância. Então, a Masa, ao trabalhar no meio editorial, sente em si esse processo de pressão. Mas é aí, usando a lógica do pensamento do Tremor, né, quando esse mundo está caótico, é que ela está se formando, né, dentro do domínio das artes gráficas, dentro do domínio da direção de uma editora, que ela depois vai aperfeiçoar com o mestrado que faz em editoração em Paris. E essa saída é importante. Esse capítulo da vida pessoal da Masa é decisivo para a gente pensar a constituição da sua editora, né, porque, aqui abre um parênteses muito rapidamente, muitas pessoas pensam sempre na Masa como uma editora de cultura afro-brasileira. É um dos aspectos da editora. Mas quem vai ao site oficial hoje vai ver lá que ela ampliou esse leque para falar também que é uma editora da cultura brasileira. Então, o aspecto afro-diaspórico, afrodescendente, que é importante, eu vou falar dele daqui a pouquinho também, não é exclusivo. A editora tem uma percepção que me parece interessante. O próprio mundo das afrodescendências, se ele tem algo de sempre muito específico, uma das marcas da sua especificidade é a porosidade. As culturas negras na diáspora, se não tivesse uma capacidade de negociação, de diálogo, de aceitação às vezes, de submissão imposta, mas uma competência de reerguimento, de articulação de princípios, portanto de porosidade, essas culturas não teriam deixado um legado que se renova continuamente, como nós vemos ainda hoje. Então, essas culturas são em si plurais. Elas são em si locais e globais. E a Masa, quando fala, então, que é uma editora afro-brasileira, ela pensa o conceito de afro-brasileira com essa lógica de que é preciso sair das próprias fronteiras. Então, o mestrado em Paris, para ela, me parece ter sido um momento decisivo para essa ampliação da percepção do campo no qual ela trabalhava. Mas detalhe, pessoal, a Masa está fazendo todo esse percurso no final dos anos 60, no decorrer dos anos 70, tá? Boa parte dos anos 80, e nesse momento nós não temos notícia de outra editora negra no país. Mulher trabalhando com editoração e sendo negra. Então ela vem traçando um caminho que é de abertura, de diálogo, mas vem meio que de forma solitária nesse percurso. Dentro desse campo do pioneirismo da Masa, eu citaria alguns pontos que eu acho que são importantes deixar bem evidentes hoje, porque são aspectos que a gente vê muito valorizados em ações contemporâneas. Mas a Masa, dentro das suas restrições, há 3 décadas, já vem colocando em curso. Então, o primeiro detalhe, a Masa tem uma profunda preocupação de envolver-se de diferentes maneiras com as questões políticas, sociais e culturais do Brasil. Então, é uma editora que é afetada, mas que procura afetar também o campo histórico e social brasileiro. Eu não estou dizendo que as outras editoras não façam isso, né? Acho que mesmo que não quisessem, o fato de existir uma editora num contexto social, essa situação já se dá. Eu estou afirmando no caso da Masa, estou tentando ressaltar, justamente porque isso não era esperado de uma editoria negra, de uma mulher editora. Então ela vai como que abrindo uma clareira, abrindo um território, para que ela pudesse, na condição de editora, interferir nesses contextos da sociedade brasileira. Tá? E é interessante, pessoal, porque, de novo, né, o campo da editoria ele é riquíssimo, mas acho que quando um editor começa a escolher quais autores ou autoras vai publicar, quais textos ele vai publicar, como vai divulgar, para quem vai divulgar, esse editor ou essa editora, me parece que estão fazendo, à sua maneira e na sua função, algo que uma poeta de São Paulo da década de 70, integrante do grupo bastante conhecido dos Cadernos Negros, uma poeta chamada Celinha. Ela tem um poema publicado num dos números do caderno que ela diz o seguinte, né? Escrever é traçar as linhas do mapa de um país. Né? Escrever é traçar as linhas do mapa de um país. Linhas, no plural. Eu penso que editorar também é, à sua maneira, traçar as linhas ou algumas linhas do mapa de um país.
Então é quando a editora, Maria Mazzarello, como sujeito individual e como empresa, se decide também a querer traçar algumas linhas sobre o que é esse país. E que país, usando uma pergunta retórica já bem conhecida, né? Que país é esse que a editora pretende desenhar? Não vai coincidir, obviamente, com um país traçado, desenhado por outras editoras, por outros editores. Sobre esse aspecto, então, a Masa começa uma trajetória que é, sobre esse aspecto, fascinante, né? Você já vê nos primeiros anos do catálogo da editora publicações, por exemplo, que vão abarcar o campo da ecologia. A Masa tem alguns textos que já vão interessar-se por essa área temática, que hoje é um tema forte, né? Não só no campo de quem escreve literatura, de quem trabalha com os catálogos de publicação, mas então a Masa já tem essa proposição que é a vanguarda nesse sentido. Está lá, né, a questão da ecologia. A Masa começa a publicar textos que envolvem autores e temas das periferias. Isso nos anos 70 ainda, início dos anos 80. E nós sabemos bem pela história recente da editoria brasileira que esse boom da chamada literatura periférica, ele em termos históricos, ainda muito recente, um ciclo não concluído ainda. E a Masa já tem essa preocupação ainda em meados dos anos 80. Então, essas percepções mostram que ela está tentando desenhar, no seu trabalho editorial, pelos textos que publica, ela meio que subscreve, então, sobre o escrito, um projeto de país que, naquele momento, tem poucas pessoas como interlocutores. E aí é fascinante, né? Que vai gerar um outro aspecto da editora. É o momento em que eu encontro a editora da Masa cercada de colaboradores e colaboradoras de todas as tendências. Artistas plásticos, gráficos, cineastas, pintores, desenhistas, gráficos. Nesse momento, a Masa ganha a configuração literalmente de casa, até porque a editora funciona na casa dela. É um lugar de encontro, né? A mesa da cozinha da Masa, muitas vezes, que era a mesa do encontro pessoal e íntimo, se transformava na mesa de trabalho. Era uma transposição ou uma ampliação do espaço íntimo para um domínio público, porque o que saía daqueles encontros era um projeto, era um livro, era uma plaquete, era um jornal. Então era quando a intimidade, né, era transfigurada num procedimento de intervenção no território ou no espaço público. Então, esse dado, né, esse pioneirismo, acho que precisa ser muito ressaltado, porque é importante compará-lo final dos anos 70, nos anos 80, com o que a editora tem feito hoje, já que é uma série de mudanças no contexto social e, obviamente, a editora foi afetada por isso, né? Um outro aspecto importante do pioneirismo da Masa, né, que eu acho fundamental, e aí ela pega uma herança do Paula Brito e amplia, que é uma editora que faz das questões das lutas antirracistas um elemento instituinte da editora. Ou seja, uma espécie de coração da editora, uma espécie de cérebro da editora. Então, emocional e reflexivamente, a Masa é uma editora de luta antirracista. Não é uma preocupação de um determinado momento, por uma razão de mercado, por uma razão de aceitação do tema pelo público, mas é uma editora intrinsecamente, né, assentada sobre os princípios da luta antirracial. Tá? E hoje nós sabemos muito bem, por razões diversas, esse tema ele pode ser tratado só como um slogan, né? Há razões para isso, há exemplos disso, há motivações para isso, ou ele pode ser tratado, como vem sendo feito pela editora Masa, por outras editoras, negras e não negras, como um comprometimento político efetivo. Tá? Então, isso já é uma marca considerável da editora. Né? E um outro aspecto importante, né? A Masa eu fico nesse último terceiro ponto, né? A Masa é uma editora que lançou e sustentou nomes importantes da literatura brasileira contemporânea. Paula Brito é lá o solo, o terreno inicial do Machado de Assis. E não é preciso falar do Machado agora. Paula Brito publicou a Luiz Azevedo. Não há como pensar a literatura brasileira do século XIX sem esses dois autores. Então, uma editora que divulgou autores que interferiram na forma de pensar o país. Né? Na forma de pensar o país.
A Masa, só para citar três nomes, e com esses três nomes eu homenageio os outros e outras que não é possível citar aqui, né? Masa publicou e ainda publica textos do Luiz Silva, o Cuti, né? Um autor radical, no sentido de alguém que mergulha nas realidades mais densas das questões étnico-raciais do país, é um autor da Masa. Tá? Um autor que tem um trabalho enorme de décadas, que tem uma linha de pensamento que dialoga de maneira tensa, né, com os processos de exclusão no país, sempre violentos. É um nome incontornável nesse sentido, para concordar, discordar, e a literatura é esse campo dinâmico, né, de concordâncias e discordâncias, e é isso que torna a literatura efetivamente interessante. Então, é um autor da Masa. Tá? E me lembro bem de alguns primeiros livros do Cuti, e que a Masa trabalhava manualmente os livros sobre a mesa. Você via o livro nascendo. Esse dado afetivo transparece na obra como um elemento que é definidor do interesse da editora por esses temas. Tá? Um outro nome crucial hoje, né? Nós temos visto aí, só para ser muito ligeiro, né? Um interesse por um cenário que é real e vigoroso da dramaturgia negra do Brasil. Em plena crise do Estado Nacional, em plena crise de saúde sanitária, você tem um cenário da dramaturgia negra do Brasil muito forte. E a Masa publica exatamente a professora Leda Maria Martins, que é um nome de referência nessa área. Né? Os textos da Leda hoje, as suas concepções de tempo, espaço, as noções sobre a tradição, a herança das vivências populares, a sua transposição para o campo restrito, mais fechado, do teatro urbano, são discussões fundamentais que alimentam essa cena muito rica. Né? E está lá a Masa como editora da Leda Maria Martins. E, para homenagear todos os demais autores e autoras, fecho com Conceição Evaristo. Né? Nome hoje que a gente sabe bem, tem uma grande importância na literatura de mulheres negras no Brasil, mas não só. Conceição tem proposto uma rediscussão de várias áreas da literatura brasileira, tem questionado alguns sistemas fechados e hierarquizados do meio literário, como foi a proposta dela de entrar para a Academia Brasileira de Letras há algum tempo atrás. Né? Ela gerou uma situação crítica que deveria ter sido levada mais adiante. Né? A academia precisa repensar, como qualquer instituição, né, a sua dinâmica histórica, saber que os agentes históricos mudam, tá? Mas, obviamente, claro, a Conceição tem essa lógica. A Conceição interferiu de modo decisivo na rearticulação de muitas das feiras literárias do país, com seu trabalho minucioso, incansável. Né? A Conceição tem um trabalho importantíssimo com a formação de jovens leitores e leitoras. Tá? É uma autora hoje que ela se consolida porque tem um longo trajeto. E me lembro bem, né, de estar na Masa, ainda no final dos anos 80, um dia, e a Masa me traz um original de uma autora e pede para ler. Eu li à época, comentei, e aí começou um dos trabalhos de colaboração que eu faço com a Masa até hoje, que é um trabalho de consultoria, né, sempre muito aberto. E esse texto ficou por um longo tempo, e saiu mais tarde. E nós conhecemos o Becos da Memória, que é um livro importante da Conceição Evaristo. Tá? E era ainda um livro datilografado. Isso é uma relíquia histórica, isso é um documento histórico. Então, a Masa está presente em alguns dos momentos cruciais da literatura brasileira das últimas 4 décadas, tá? Com essa lógica desse pioneirismo também. Né? Já caminhando, pessoal, para uma conclusão, para não cansar tantos, eu queria fazer só algumas rápidas ponderações para a gente pensar como que a editora em si, ela precisa ser analisada num coletivo. A pessoa da Masa é central, é importante, indiscutível. Mas ela mesma sabe que essa capacidade pessoal de gerenciar o campo editorial só faz sentido se ele se multiplicar, né? Se ele se tornar coletivo. E aí é importante pensar nas muitas editoras que vêm depois, que trabalham com temáticas negras, mas não só, mas se centram nesse tema, que poderiam, de algum modo, ser colocados nessa linha historiográfica de Paula Brito, passando pela Masa Edições até a contemporaneidade. E aqui eu cito algumas, só assim, de novo, né, de forma resumida, e através delas homenageio as várias pequenas editoras que estão nessa mesma linha de trabalho. Penso na Nandiala Livros,
uma editora que tem um papel também crucial no campo da pedagogia, tem publicado muitos textos na área de formação, de atualização de conhecimentos. É a editora Malê, do Rio de Janeiro, que hoje é um nome muito presente no circuito público da editoria brasileira, né, com um catálogo extenso, ampliado, variado. Penso na editora Alguns Toques Negros, de Salvador. E isso é importante, porque são editoras que estão se descentralizando do Sudeste. Né? É uma editora que tem um projeto, entre outras coisas, voltado para o campo da tradução. Como traduzir autorias negras de várias partes do mundo para que elas possam dialogar com as vozes da literatura brasileira contemporânea. Há um projeto, inclusive derivado da editora, que vai trabalhar com pessoas em situações de risco. Né? Pessoas ligadas à editora vão trabalhar com pessoas em situação de cárcere, em situações de abandono social. Então, esse domínio literário é importante porque mostra como que as editoras vão ganhando um campo novo de trabalho. E, por fim, cito uma editora para que a gente fique nessa viagem pelo país, né? A editora Figura de Linguagem, de Porto Alegre, e que atua num terreno que nós sabemos que é muito complexo, que é o de abrir, no sul do país, uma área de extrema hierarquização étnica, um campo de discussões das temáticas afrodiaspóricas. Então, hoje, né, a gente poderia dizer que a editora da Maria Mazzarello consegue criar, no sentido mais importante da expressão, uma tradição de percurso, então ela tem raízes evidentes, tem origens históricas demarcadas, mas, ao mesmo tempo, essa tradição, como ela é móvel e flexível, a editora vem se adaptando a condições contemporâneas, tanto do ponto de vista técnico, no aperfeiçoamento do material de impressão, no processo de gestão editorial, né, com a profissionalização do trabalho, das pessoas que atuam junto à editora, na diversificação do processo de divulgação. Tá? Então, na ampliação das áreas de atuação, tá? Que isso é um dado interessante. A MASA, por exemplo, pessoal, já há um bom tempo faz alguns trabalhos que são, sim, pioneiros. Né? Me lembro das oficinas da editora funcionarem como centros de treinamentos de jovens. A editora fica num bairro em Belo Horizonte, quem conhece, né, que tem uma vizinhança com a periferia, na região da Pompeia. Então, durante muito tempo, né, a editora trabalhou também como local de ensino e aprendizagem técnico para jovens em situação de risco. Né? Isso hoje nós chamaríamos, na linguagem, né, neoliberal, de empreendedorismo social. A MASA faz isso desde os anos 90, de modo mais evidente. A MASA, por exemplo, se desdobrou de uma editora com catálogo diverso sobre vários temas para uma outra área específica, que é a literatura infantil e infanto-juvenil. Então, o selo Dona Peninha, né? O selo Peninha é um desdobramento para uma área que a MASA sempre considerou como crucial, que é o da formação dos leitores iniciais, da divulgação de trabalhos de autorias negras e não negras que pudessem chegar às escolas, a esse domínio diário no qual o professor atua e vai ter com seus alunos os primeiros contatos no processo de letramento, do ensino da língua, da variação da sensibilidade diante do texto artístico. Então, esse desdobramento no selo, né, é importante para mostrar, de novo, uma vez mais, a percepção do sujeito individual Maria Mazzarello, que se desdobra na sua casa editorial, sensibilizada com áreas importantes da vida educacional do país. E, por fim, né, a MASA experimenta os momentos favoráveis e as agruras do diálogo público com as políticas nacionais voltadas para o livro. Quem trabalha na área editorial sabe que, uma vez mais, esse diálogo com o poder público na compra e venda de exemplares é uma montanha-russa. Há momentos em que você tem um bom trânsito, porque tem políticas definidas, e há momentos em que tudo isso cai por terra. Né? Então, programas importantes como o PNLD, ao qual recorrem tantas editoras, porque é uma oportunidade não só de uma venda acumulada de exemplares, a possibilidade de um contrato com o órgão público, mas para muitas editoras como a MASA é também um momento em que você pode ter os seus autores e autoras e a sua linha editorial de pensamento com a possibilidade de fluir para um campo mais amplo, que é o das escolas, em várias partes, seja da cidade,
seja do país. E o trato com esses programas, né, para quem conhece um pouquinho, é um trato muito delicado, burocrático, politizado, incerto. E a editora ela já tem esse histórico, né, de mais de 3 décadas numa área que é extremamente difícil, como eu havia frisado. Dito isso, então, e concluindo, dentro desse tempo que é importante para nós, né, a Masa, como editora, ela tem uma missão importante definida pela própria pessoa, que é a Maria Mazarella, tá? Ao passo das duas se confundirem, a casa editorial e a pessoa Maria Mazarella. Mas eu gosto sempre de frisar que se isso ficasse restrito ao domínio da sua individualidade, e seria um direito da Masa, né? Restringir toda essa história a uma espécie de competência própria, ela poderia orar só para si essa capacidade, mas ela, ao contrário, sempre procurou desdobrar essas suas capacidades num processo de diálogo com as autoras, com os autores, os programas de governo, com as outras casas editoriais, com as outras instâncias de atuação das pequenas editoras. Então, a participação da Masa nas associações de editoras pequenas e médias é uma atuação muito importante, que tem que ser destacada, porque quando as associações se formam, né, procuram fortalecer exatamente as casas pequenas, para que possam ter espaço de divulgação, que às vezes é disputado por outras instâncias de editoras maiores. Então, a Masa tem esse espírito também, vamos dizer, comunitário, coletivista, de alguém que se preocupa com a própria categoria. E esse espírito de doação é algo muito importante no universo que é extremamente competitivo, Então, sob esse sentido, já então encerrando e agradecendo a gentileza de todos vocês da escuta, eu volto para o aspecto pessoal, que foi meu ponto de partida. E é com ele que eu gostaria de ler um texto já divulgado há bastante tempo, dedicado a Maria Mazarello, e com ele eu homenageio ela em si e também as outras editoras mulheres, aos editores, que têm esse comprometimento político com o ato de publicar, sabendo que ele é crucial para todas as sociedades, mas muito particularmente para um país como o nosso. Aquele quadro dantesco que eu traçara agora há pouco, ele é uma exigência, né, quase que fatal para quem quer se comprometer com uma vida melhor para a maior parte da população. Há muitos dissabores, há muita sabotagem, há muita política adversa à distribuição, ao diálogo, à participação, sobretudo das camadas mais pobres, nas instâncias decisivas do país. Então, editoras que assumem o compromisso de atuar junto a essas comunidades, a esses grupos, fazendo circular suas formas de pensamento, colocando em confronto com os sistemas instituídos, criticando as formas hegemônicas, essas editoras são baluartes de uma ordem social. Elas são aqueles pontos de respiração que nós precisamos para não desacreditarmos da sociedade em que vivemos. Para fazermos, como propõe o Glissant, de, no meio desse caos, abrir alguma janela que nos dê vista não para o caos, mas para uma ordem social possível e mais plena. E eu leio, então, o texto em homenagem a Maria Mazarello e agradeço a atenção de todos vocês. E o texto se chama A Casa Editorial. Livros editados são públicos e pessoais. São lenço em que as letras não secam e não se dão a todos, íntimos postais. Múltiplos preferem os bares mais que as gavetas. Únicos reconhecem quem os costura. Fazê-los não é leve, mas trabalho em que a tecnologia é um artesanato. Religião e números circulam no operário que, mergulhado nesse templo, nem o percebe oficina, nem o percebe gráfica de seu sustento. O que faz livros se faz com eles. Eu agradeço aí
a gentileza, Ana, agradeço a gentileza, Madu, e fico à disposição de vocês, né, nos nossos comentários. Ei, tô sem ar aqui. Né, Eu não sei Madu? não sei se o tempo foi justo, Ana. Nossa, não, dava para ficar até meia-noite aí, se você puder. Você Madu, tá sem ar conseguindo e eu sem falar? fala. Isso, não é? Obrigada, viu, Edmilson? Nossa, Coisa linda. O chat aqui, Agradeci- todo mundo louco e apaixonado. Todo mundo Os elogiando agradecimentos são muito. meus. São tantas histórias, Ana, tantas histórias importantes, né? E que bom que a gente tem Deve tempo de ter, falar sobre elas. deve ter dado trabalho selecionar tudo que vocês já, né? Tudo que vocês sabem, tudo que vocês viveram. Eu quero fazer uma propagandinha da mesa de amanhã. Edmilson tocou em pontos muito importantes aí da edição, da história da edição no país, enfim. Amanhã nós temos uma mesa às 7h30 chamada A Pele da Edição, em que a própria Masa vai estar, né? Então, conseguimos reunir um trio assim fantástico. A Masa, Maria Mazarello, a Arlete Soares, da editora Corrupio de Salvador, e a Cristina Wart, que é da Palas, no Rio. As três editam livros de autorias negras há décadas. Elas são mais ou menos contemporâneas, cada uma tem a sua história, cada uma num lugar, mas elas são mais ou menos contemporâneas. E a Fabiane Rodrigues vai ser a mediadora. A Fabiane é uma estudiosa da edição, ela tem trabalho premiado sobre isso. Não podia ser uma mediadora melhor assim, para esse trio histórico aí que a gente reuniu para falar sobre edição. E essas coisas não têm ficado mais impunes, né? Justamente porque a pesquisa, enfim, tudo que a gente tem conseguido coletar e contar e narrar de novo e narrar o que não tinha sido narrado, né, Edmilson? Tem ajudado a escrever uma história um pouco mais completa dessas coisas. Então, as pessoas que se interessarem, já há trabalhos sobre mulheres editoras brasileiras, já há trabalhos sobre pessoas negras editoras, né? Tem trabalhos sobre o Paula Brito, bastante coisa interessante contando a história do Paula Brito, da tipografia dele, trabalhos sobre a própria Masa, né? Tem uma coleção sobre o ofício de editar, tem um livro sobre a Masa. Vai sair agora um perfil da Masa escrito pela Márcia Cruz, que estava até no chat, é a nossa entrevistadora. Ela entrevistou várias pessoas aqui para o FLI, e o livro dedicado à Masa pela editora Conta Fios foi a Márcia que escreveu, já deve estar aí. Eu vi hoje o pessoal no Instagram escolhendo a capa. E, aliás, votem lá, gente, capa 1 ou capa 2, né? São duas fotos belíssimas da Masa, da Maria Mazarello, e tem um livro que saiu agora pela Moinhos Conta Fios também, chama Prezada Editora, que conta a história de 7 pesquisadoras sobre 9 mulheres importantíssimas para a edição no Brasil. E essa história, como o Edmilson disse, é muito masculina, né? A gente conta muitos homens, né? E agora a gente vai conseguir saber quem que estava lá, né? Então, Edmilson, olha, eu não sou boa nisso, não. No lugar do Edmilson, eu ia chorar a conferência inteira. Pois eu queria só te pedir licença para frisar que as pessoas conhecem muito o seu trabalho no campo da poesia, o seu trabalho como professora, mas a Ana, você é uma das pesquisadoras dessa temática, importante. O seu livro mais recente, você citou o título, mas não citou a autora, né? A Ana tem um trabalho importante, porque acaba conhecendo esse lado de frente das edições, mas também os bastidores, onde as negociações Não, às e vezes eu são não, muito né? áridas. Como você me disse, tudo coletivo, né? Somos um grupo de pesquisadoras, né? Exato. Professora Renata, professora Rosário, um monte de gente que estava aqui no chat, pessoal interessado e pesquisador disso também. Então, tem coletivos, né, Exato. preocupados em contar essas histórias para a gente, né? E achar essas pessoas e homenagear essas pessoas,
né? Como a gente está Exato. fazendo aqui. Isso é importante, sim, né? Para fortalecer essas teias do campo do livro, porque no fundo a gente tem a ideia do livro como um objeto fixo, mas os elementos abstratos estão em torno dele, os sentidos que a gente atribui, mas depois também todo o campo do trabalho objetivo, né? E os editores, as editoras, são figuras essenciais para esse aspecto. Não por acaso, muitos escritores e escritoras acabam também assumindo essa função. E o que mostra a relevância dela, né? Histórica, e volto a frisar, contemporaneamente ainda mais, porque os desafios se renovaram. Hoje cedo, mesmo lendo um dos relatórios importantes sobre a distribuição da leitura no Brasil, você apontava como uma das causas da queda do interesse pela leitura a entrada dos novos aparelhos tecnológicos, que aparecem no primeiro momento como vilões, né, do processo de leitura. Mas já há a possibilidade de você pensá-los também em outras instâncias como novas tecnologias da leitura. E a gente precisa pensar sobre isso, atuar nesse setor, né? Então, há um desafio contínuo para se pensar o processo de editoração. Isso. Muito É bem. isso. Então, Edmilson, eu também quero agradecer pela magnânima conferência que nos deixou encantadas e a relevância do que você traz, não é? E aí eu quero destacar que eu, como escritora, eu fico sempre torcendo pela editoração e, particularmente, pela Maria Mazzarello, que me projetou como escritora. Eu tenho vários livros publicados nessa casa. E eu gostei muito de tudo que você disse e queria destacar que esse pensamento do tremor, do Brisson, ele caiu como uma luva para pensar no trabalho da Maria Mazzarello, como essa mulher negra que, pensando nesse conjunto do que é ser negro no nosso país, e nessa brilhante ideia que você trouxe, né, de ser estrangeiro dentro do nosso próprio país, pensar que a gente saiba pulsar na onda em que o mundo pulsa, como você, te copiando, né? E é isso que a gente precisa fazer diariamente nessa luta antirracista, né? Nessa seriedade de pensar um virando a página para tecer amanhãs com leitores, pensando desde a infância, como você destacou no selo Peninha, da editora Masa, e pensar que é o lugar das mulheres, é o lugar das mulheres negras e não negras, e que a editoração no nosso país seja cada vez mais resiliente para cumprir essa função tão importante, imprescindível, necessária, que venham os livros digitais, que venham todas as formas de ler o nosso mundo e que o objeto livro caminhe junto com isso. Então, em nome de toda a curadoria, de toda a equipe de produção da 4ª edição do FliBH, eu te agradeço mais uma vez e sinto-me assim, como a Annelisa falou, com as lágrimas, eu não sei nem como que elas não caíram até agora, porque é uma emoção tão grande que, nossa, projetar para esses 10 dias que ainda vem da nossa 4ª edição do FLI, toda essa potência, que hoje já foi um dia sensacional, sensacional. Então, eu convido a todos, todas, todes que estão nos vendo e que quem não esteja nos vendo, que quem está vendo, compartilhe, motive, porque tem muita coisa linda acontecendo. Muito obrigada. O agradecimento é todo meu, Madu, né? E virando a Vamos página, no dividir. sentido de superar coisas difíceis e virando a página em direção a coisas novas. É isso. Então, até amanhã. Boa noite, né, gente? Boa Até noite. logo. Até Boa daqui a noite, pouco. Ana. Boa noite, Madu. E Boa noite a todo mundo. fiquem conosco até o dia 20 de agosto. 4ª edição do FliBH. Virando a página. Livro e leitura tecendo amanhãs.
Muito obrigada, Edmilson. Muito obrigada, Noeli. Muito obrigado a vocês, gente. Obrigada. Ó, grande beijo a todos vocês.